A Intisicada com Melissa Bergonzi. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Você quer pagar menos imposto na sua empresa? Que boa notícia, não? Tem como. E hoje eu trago aqui o Thiago Alves, ele que é advogado tributarista, diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, para contar esse segredo para a gente e falar desse assunto indigesto que é o direito tributário nesse país, né, no Brasil. Até já. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Intisicada de hoje com o Thiago Alves, advogado tributarista, diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, IBGPT, aqui com a gente para falar sobre esse assunto indigesto que é o tributarês. Tudo bem, doutor Thiago? Tudo bom, dona Melissa? Tudo jóia. Que bom. Falar aí desse assunto indigesto e intisicado também, né? Exatamente. Aliás, vamos começar por aí, Thiago. O que é que te deixa intisicado? Pode ser no mundo tributário ou pode ser no mundo... Não, além de... Eu fico muito intisicado porque eu sou só mais um daqueles que é mandado pela mulher. Então eu já acordo intisicado. Mas o que me deixa mais intisicado é que quem paga imposto no Brasil é o pobre. É isso mesmo. Eu ia começar por aí. É isso mesmo. Quem paga imposto nesse Brasil, no Brasil de meu Deus, é o pobre. Triste, né? Porque a gente sempre fala, eu não pago imposto de renda, eu sou isento. Nada, é tu que paga imposto. Porque no Brasil tem essa figura do imposto indireto. Não é aquele imposto que tu faturou e ganhou. Não, eu faturei 1 milhão, eu tenho que pagar, beleza? E o ICMS, e o ISS. Ou seja, o imposto que está por dentro do produto, que é o cálculo por dentro que a gente chama. Esse que é o maior empecilho aí do Brasil, do crescimento do Brasil. É um imposto invisível que as pessoas não percebem que estão pagando isso todos aí, os dias. É exatamente. Isso? Agora está muito na moda por conta dos combustíveis. Aí todo mundo, mas ICMS, mas não sei o que lá da gasolina. Esses são os impostos indiretos. Não é o imposto de faturamento. É aquele imposto que vem na notinha, quando a gente pega uma notinha no restaurante, ou aparece ali, carga tributária, o tal do imposto é esse, o imposto... Muito pouco. O que coloca lá é o mais fácil, que é o de faturamento mesmo. Imposto estadual X, imposto federal Y. Mas por trás desse X e Y, tem uma cascata de impostos. Tem vários ainda atrás disso. Por exemplo, Thiago, sabe dar um exemplo pra gente? Claro, é assim, vamos falar primeiro o que é imposto, né? Tá. Imposto, Mel, é aquilo que tem destinação. Eu vou pagar PIS e COFINS. Não é imposto, sabia? PIS e COFINS é uma contribuição para a Previdência. Esse que é o sacanagem de tudo, que esse não tem vinculação com nada. 50% que paga-se desse imposto vai para fazer corrupção, vai para você auxiliar lá as suas bases eleitorais, ele não tem direcionamento. Imposto de renda, X% saúde, X% infraestrutura, X% segurança. Agora a contribuição não. E no Brasil, o imposto não aumenta. O que aumentou foi a contribuição nos últimos 20 anos. Justamente porque não tem vinculação de receita. É a famosa DRU, desvinculação de receitas da União. Esse daí é aquele que o pessoal faz lá os malabarismos. Peraí que já começou a dar um nó na minha cabeça. Eu imagino quem está assistindo aí. Já começou a se intisicar. Né? Porque assim, o que acontece? O cidadão vai comprar uma caneca, que é a caneca da Intisicada. Eu chego lá na lojinha, minha caneca custa R$35. Atrás nesse R$35 tem um monte... Tem um monte de imposto, tem um monte de imposto da matéria-prima, tem um monte de imposto da mão de obra que foi colocada aqui. Desde a cadeia. Desde o começo lá da cadeia. Exatamente. Estima-se que 78 impostos em cadeia formam o preço do produto. Quem coletou a areia para fazer a cerâmica. E assim vai. E a mão de obra de um, e a mão de obra do outro, e a terceirização, e o fogo do um, porque daí vai passando por todo o processo produtivo. Então, estima-se que 78 impostos em cadeia. Caramba. E aí, você vai pagar o teu contador para fazer tudo isso daí? Tô até suando já. Coitado, né?
E, Tiago, e é isso que pesa, por isso que é diferente no Brasil o imposto, por isso que pesa no bolso do pobre, né? Das pessoas que ganham menos. Porque quando um rico compra, deixa eu ver se é isso que eu entendi, qualquer coisa você me corrija. Quando um rico compra uma caneca de R$30, isso tem um impacto X% no salário dele. Quando o pobre tem um outro salário e ele paga os mesmos R$30, esse também tem um impacto muito maior no bolso dele, é isso? Exatamente. aí que É uma tá a regrinha de diferença. 3. Fácil, fácil. E tem mais pobre ou tem mais rico no Brasil? Muito mais pobre. Então, quem paga imposto é o pobre. Quem sustenta. Quem sustenta a cadeia toda é o pobre. No Brasil existe a figura do monofásico. Uma fase de imposto. Que é aquele imposto que vai sobre o remédio, sobre as bebidas frias, refrigerantes, cervejas, cigarros, combustíveis e autopeça. Então, esses aqui, quem fabrica, paga na frente. Então, Já essa pagou lá já e pagou daí lá. depois não vai mais pagar. Exatamente. Mas quem consome isso é a maioria da parcela pobre da população, que inclusive já pagou, está no preço, que compra um carro popular, que compra lá a tua cervejinha pro final de semana, que coloca combustível na tua bis, né? Essa parcela da população é muito maior da parcela que abastece seu jato, abastece seu helicóptero. Entende? Essa é a regrinha de ouro da tributação. A gente tributa o consumo no Brasil. Tá errado. E não a renda. E não a renda. Então, é muito pouco imposto de renda. Por mais que a gente chegue lá em março, no terceiro trimestre, ai meu Deus, imposto de renda, tô F da vida, o que eu vou fazer? Vou correr atrás, deixa pro último dia, né? Que até eu deixo também, não tem problema, né? Mas o imposto de renda é o mínimo do imposto no Brasil. Só que as pessoas têm essa visão, porque quando elas pegam um olerite, tá lá descontado o imposto de renda, certo? Exatamente. Imposto de renda pessoa física. E as pessoas têm muito essa visão. Ah, não, o que eu pago de imposto é sobre o meu salário. E tá esquecendo a quantidade de imposto. É infinitamente deixa maior. Em toda comprinha, toda pequena comprinha, pode ser da menor a maior. Isso aí. Nos países que adotam a tributação de consumo, você sabe quanto que vale e você sabe o preço o valor do tributo, que é o tax lá deles, né? Então, a consumação, a tributação sobre o consumo. Eu vou comprar a caneca é 10 mais 2. Você sabe o preço? Hoje a gente não sabe o preço de uma caneca no Brasil. Você sabe que isso aqui custa R$10. A produção dela é R$10. Só que o adicional de imposto sai destacado. Aqui no Brasil não tem nada destacado. Então, aquela regrinha que a gente vai na lanchonete, vê lá, impostos indiretos, não vale para nada. É até bonito, é legal, mas não bate com a realidade. Tá, então vamos entrar agora num assunto que tá aí, tá todo mundo falando, que é o imposto sobre a gasolina, né? Sobe gasolina, baixa gasolina, ainda mais agora, na eleitoral, enfim. Toda essa decisão, vamos cortar o ICMS para conseguir baixar a gasolina. Explica o que é essa decisão, Thiago. Como é que isso funciona? O governo vai lá, corta um pedaço desse valor e é isso. Primeiro que o governo federal não teria legitimidade para agir no ICMS. Apesar de ser um imposto também. E veja só, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Imposto. Por ser imposto, ele tem destinação. Então, já que a gente tirou esse imposto, lá quando a gente volta às leis de diretrizes orçamentárias, que é assim, X milhões vai para a saúde, X milhões vai para a segurança, não vai conseguir bater esses X milhões. Então, aí incorre em crime contra a ordem tributária. Essa destinação, deixa eu ver se eu entendi de novo, essa destinação é que ele está ligado a um destino específico. Exatamente. Então, por exemplo, o ICMS, ele é aplicado em saúde e educação. Perfeito. É isso. Isso. Basicamente. Então, quando ele não tem o por fora, vamos dizer assim. Entendi. Arrecadou, tem que cumprir certinho. Não pode sobrar e não pode faltar. É a contribuição que eu posso dar uma desviada. A contribuição é que é o PIS e a COFINS. Entendi. Que também está no combustível. Mas o problema da gasolina, dos combustíveis, não é esse. Tudo bem, você pode tirar, você pode colocar, você pode ajustar fiscalmente isso, até porque 51% da Petrobras é do governo federal, e então é a empresa que mais deu lucro nos últimos tempos no Brasil, por X questões também, que a gente não vai entrar aqui, mas ela dá lucro. Ela dá lucro e quem ganha é o governo. Então, o governo poderia subsidiar um pouquinho.
E é isso que os estados e os estados principalmente estão tentando conciliar com o governo, negociar. Tudo bem, tu tirou aqui o meu ICMS, mas vem cá, tu é o maior detentor aí de ações da Petrobras, é o que ganha mais dinheiro. Então vamos dividir esse bolo também. É mais ou menos isso o que está sendo jogado hoje no STF. É porque hoje, na verdade, o preço do combustível ele é ditado pela dolarização, né? Essa política da dolarização. Subiu o dólar, sobe nosso combustível. Tudo, na verdade, né? Hoje a gente está no mercado livre, né? Então a gente lutou tanto para estar nessa globalização total e agora a gente não pode reclamar. E pasme, a gasolina sempre foi $1, $1,50. A gente que advoga, que trabalha para bastante posto de gasolina, é histórico. O preço do barril, aliás, o preço do combustível, do litro no Brasil, sempre variou de $1,50. Que tá até um pouquinho abaixo hoje, né? Mas sempre variou nesse sentido. Ô, Thiago, você falando, quando eu tiro do ICMS para baixar esse preço do combustível, isso quer dizer que eu estou tirando da educação e da saúde dos municípios. Sim. Então, isso quer dizer que muitos municípios podem correr no crime de responsabilidade fiscal. Exatamente. Por não estar cumprindo a LDO. quantidade de dinheiro que tem que colocar. É isso aí. De que tem que Porque você investir. faz uma previsão orçamentária. Eu vou arrecadar X milhões de ICMS. Então, desses X milhões, 14% saúde, 5% estrutura, 7% segurança, e assim vai. Então, ele tem destinação. Então, essa é a grande briga dos governadores. Se ele não conseguir bater essa meta fiscal, obviamente que o Tribunal de Contas não vai pegar no pé. Mas assim, numa história não tão recente, ou não tão longínqua, teve uma presidente que caiu por conta de crime de responsabilidade fiscal. Sua pedalada. Por conta de pedalada. Então, mais uma vez, a história se repete. É um cobertor curto. Cobriu a cabeça, descobriu o pé. Descobriu o pé. E isso linhas vai gerais. estourar lá pra frente. Exatamente. Uma hora vai aparecer. Seja com o Tribunal de Contas, ou seja, mais uma vez, a população sofrendo com falta de serviço por conta de uma decisão... É uma decisão que já estava nos tribunais. Porque, assim, existe a guerra de CMS no Brasil. Cada estado pode tributar da maneira que bem quiser. Em Santa Catarina, era 25% o imposto de CMS sobre combustível. Tá. Só que lá no STF decidiu-se que tem que equiparar. Que por ser essencial, um bem dito essencial, ele tem que ser equiparado às outras alíquotas. Então ele saiu de 25 e foi para 15. 15 ou 17, agora não lembro de cabeça. Só que só vai valer a partir do ano que vem. E aí, Santa Catarina foi uma das que adiantou isso daí. Por conta de toda essa briga federal. Tira, não tira. Essa guerra de esticar a borracha para lá e para cá. Santa Catarina matou no peito e falou, não, então eu vou tirar. Contanto que eu devo X, você também dê uma pedaladinha aqui, você consiga repatriar alguns valores que foram para Brasília e não voltaram para Santa Catarina, em forma de contribuição. Então, tudo isso aí está na ponta do lápis do governo catarinense, caso exista alguma denúncia aí contra a lei de diretrizes orçamentárias. Mas, como a gente está vivendo um período de guerra, um período de Covid, etc., a lei também, será que vai voltar? Será que vai dar um Covid novo? É uma justificativa para poder abrir mão de receita. Exatamente. Né? Que é sempre um grande problema nesse país. Exatamente. Né? Quando o Poder Executivo abre mão de receita, isso tem que ser bem justificadinho, né? Bem justificadinho. Parar de cobrar da gente precisa justificar muito bem para parar de cobrar. Exatamente. E aí abarrota o judiciário com ações, né? Tiago, por que é tão indigesto esse assunto do tributário, do tributarês no nosso país? Porque é muito chato, né, Mel? É muito chato, os caras cobram da gente. E a gente lá, quando era uma colônia portuguesa, reclamava do quinto, né? Era só um quinto. Pensa, se a gente pagar só um quinto hoje, a gente estava super feliz. Mas não, a gente paga, sei lá, muito mais. Quase um terço. Tanto que a gente comemora a data do contribuinte quando a gente paga efetivamente os impostos no Brasil. Que esse ano deu em agosto. Em julho. Ou seja, a gente levou 7 meses para pagar imposto. Então agora tu fica tranquilo que tudo que tu ganhar é teu. Esses outros 5 meses são meus. Exatamente. Agora você Quer dizer, 7 meses eu trabalhei para pagar imposto. O governo agradece. E, Tiago, é triste, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas
o ideal, a ideia inicial do imposto, ela é muito bonita, né? Ela é belíssima, que é a ideia da distribuição de renda, né? Que é uma ideia de justiça social. E que a gente não vê, ou a gente vê acontecer muito pouco hoje no nosso país, né? Ainda hoje, na hora do almoço, estava conversando com a Silvia, a gente estava falando sobre, acho que é a Suíça, Suécia, enfim, né? Que tem países no mundo que cobram muito mais imposto sobre renda, daí o imposto sobre a renda é muito maior do que no Brasil. Exatamente. Mas também é muito bem distribuído, né? Esse dinheiro é muito bem aplicado. É isso mesmo ou falei bobagem? Por exemplo, a Dinamarca cobra 75% de impostos. Caraca. Só que você estuda, o meu filho vai estudar com o filho do político, o filho lá dos descendentes dos reis, o ministro. Então, a defasagem aí de classe social não existe. Por quê? Porque todo mundo paga igual, mas tem o seu subterfúgio, tem um retorno disso tudo, né? Tem transporte que funciona, tem escola que funciona, saúde nem se fala. Então, tudo funciona quando se paga bem. Então, tá pagando bem, tudo funciona. Aqui não. Aqui é totalmente ao contrário. A gente paga bem e nada tem também, né? E nada tem, exatamente. Então, tá. A gente vai fazer um break rapidinho. Vamos pagar nossos boletos e daí para poder pagar nossos impostos. Faz favor. E voltamos já. O que faz um bom investimento ser bom para você? Que ele tenha rentabilidade, liquidez, ou é aquele que faz a sua vida render mais? Há 20 anos, a Silva Packer acredita que ser uma construtora é, antes de tudo, construir resultados para a vida das pessoas que escolheram investir em seus empreendimentos. Nossa história está nos valores de uma família que escolheu Balneário Camboriú, uma das melhores cidades para se viver no país, para construir empreendimentos que vão além de um lar. Valores de pertencimento, excelência e compromisso com a pontualidade. Em cada obra, buscamos a inovação, no jeito de construir, de pensar e até na forma em que vemos nosso mercado. Tudo isso para entregar alto padrão com a mais alta rentabilidade. Essa é a Silva Packer, uma das construtoras mais sólidas do sul do país. Uma empresa feita de valores que, ao lado de seus clientes e parceiros, construiu uma história de credibilidade. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Olá, eu de volta aqui com o Thiago Alves, ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, advogado tributarista, conversando aqui com a gente sobre esse assunto indigesto. Se você chegou agora, depois assista o primeiro bloco, falamos sobre o pepino, né, a polêmica da gasolina. E agora a gente vai entrar num assunto, bom, tá por aí agora a maior moda são os podcasts de True Crime, que são os crimes reais. Vamos falar aqui um pouquinho, Thiago, sobre crime tributário. Porque, assim, muita gente fala, será que se eu não pagar imposto eu vou para a cadeia? O que é crime? Existe crime tributário? O que é crime tributário? O que é inadimplência? O que é sonegação? Explica aí para a gente essa... Desvenda, aqui ó, já vamos falar da tua Desbrava revista aqui. E o crime. Desvenda ou tributarês aí pra gente. Então, crime tributário, primeiro dos crimes, sonegação. Faturei e não falei que faturei, portanto não paguei o imposto. Al E Capone. nem declarei. Al Capone, foi pego pelo imposto de renda, né? Movimentação estranha. Aí o Copom da época, ô meu amigo, como é que é isso aí? Tu tem X milhões aqui, tu tem estoque, mas não tem imposto pago? Vamos aqui conversar comigo. Mais ou menos isso. No Brasil, e em Santa Catarina especificamente, a gente está criminalizando até o devedor, até a figura do inadimplente. Ou seja, o cara que é empresário, sofreu aí pandemia, reveses, não sabe botar o preço no produto, não conseguiu pagar ICMS. Não pagou um mês, beleza. Não pagou o segundo, já te ligo. Meu amigo, vai lá, parcela, senão eu vou te criminalizar. Mas porque eu não roubei, eu não soneguei, eu declarei, mas não consegui pagar. Mas vai lá. Tenho lei para isso. Eu sou governador e eu quero que tu pague. Passou o terceiro, quarto mês, já veio uma cartinha do Ministério Público. Pague ou parcele, senão a gente vai te criminalizar. E acaba criminalizando. E o pior de tudo, bateu no STF e disse que é crime. Então,
apesar da gente fazer parte de uma porrada de tratados internacionais a respeito de crime, que onde o inadimplente não é criminoso, todo mundo fala isso. No Brasil é. Só que para ter crime, a gente tem que ter intenção de cometer. Então a gente tem que comprovar que ao invés de pagar o ICMS, a guia, eu comprei uma Ferrari, eu comprei um apartamento de frente para o mar, houve desvio da finalidade do imposto. Que na verdade no Brasil, olha, 5% são assim. O resto é o empresário que salsifufu com tudo, mão de obra. É o que a gente estava falando antes. Tudo é globalizado. Então a gente não sabe o preço que a gente vai pagar numa matéria-prima amanhã. Não sabe qual que vai ser o polipropileno que vai vir para me fazer meu saco de lixo. Então esses pequenos acabaram por não tentar colocar, ou por falta de gestão também, que também é uma grande gama, não sabem fazer o preço do seu produto. E aí você vende e não consegue pagar o imposto. Eu sempre falo, o problema de dívida tributária é financeiro, não é imposto. Porque ele faturou. Se ele faturou e não pagou, alguma coisa está errada lá no financeiro ou no markup dele. Ele não soube fazer o preço do produto dele. Ou ele teve um desvio. Na verdade, a gente sabe que é muito difícil ter. Começa lá atrás com o planejamento, né? Lá atrás com o planejamento. Do produto. Planeja o produto, matéria-prima, fabricação, distribuição, mão de obra. Tem que botar tudo aqui, ó. Todo o valor dessa xícara aqui tem que estar incluído toda essa base de impostos, toda essa cadeia. Se eu errar em um, eu posso ser até criminalizado. E, Tiago, essa criminalização é só para o caso do ICMS? Não. Todo imposto que você retém, por exemplo, o INSS empregado, a empresa paga o empregador, a dele, né? Uhum. E paga e desconta na folha do empregado. Geralmente, 9%. Então, você ganha R$1.000, 9% ele retém para pagar a Receita Federal. Só que muito daqueles retém e não repassa. Paga. Esse já é um crime contra a ordem financeira, né? Nem tributário. Contra a ordem financeira nacional, que é um pepino grande, né? Então, se você aí que está escutando a gente está devendo INSS empregado, corre, parcela, porque ou INSS, ou imposto de renda retido, que é aquele que a gente vê no Prolabore, corre, parcela. Porque se você reteve e não passou, você se apropriou indebitamente desse valor. Esse é crime. E essa criminalização da cadeia? Da cadeia. O ICMS, como qualquer outro crime, quanto mais você o comete, mais reincidente você é, obviamente que vai aumentando a tua pena, né? Mas hoje a gente troca por penas restritivas. Ou transação penal, que a gente chama também. Vai fazer uma horta comunitária, vai cuidar numa creche, vai fazer serviços para a comunidade. Mas tá com a ficha suja, né? Tá com a ficha suja. Bateu de carro aí, tomou uma cervejinha, já vai pro chilindró. E é aí que entra o Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, Thiago? É o nosso grande sonho, e a gente está no caminho muito interessante, que é fazer justiça tributária. Cada vez mais abrir, parabéns também pela essa abertura que você deu pra gente, mas cada vez mais falar sobre o tributário, que é uma coisa tão corriqueira pra gente, e a gente não se toca. Isso tem que ser ensinado na pré-escola. Aí, igual a gente tem essas aulas hoje que está tudo na moda de falar de educação financeira, mas antes de educação financeira tem que ter uma educação tributária. O que adianta eu arrumar, eu ajuntar um monte de dinheiro se eu não sei como destinar isso aqui tributariamente? Se eu não sei onde que é melhor eu gastar? Se eu não sei como eu vou acumular isso em empresas ou pessoa física? Então, a educação tributária, na minha opinião, é mais importante que a educação financeira. Mas é possível ter uma educação tributária num país tão complexo, cheio... Aqui, esses dias você estava falando, só Santa Catarina tem 400... Como é que é? 400... 170 TTDs. O que seriam? Tratamento tributário diferenciado. Então, por isso que Santa Catarina hoje é a meca do planejamento para efeito de ICMS. Então, aqui, por exemplo, o e-commerce paga de 0 a 4 ICMS. Só que o ICMS nosso é 15. Mas ele efetivamente paga 4. Por quê? Porque o governador daqui, isso não é de hoje, né? Já tem algum tempo, ele entendeu que se ele baixar o imposto, se ele baixar o tributo, ele arrecada mais. É aquela coisa da tal da coluna Laffer. Você quer ter um imposto aqui que ninguém paga ou um imposto aqui que todo mundo paga? Então, isso é justiça tributária. Então, todas as empresas de São Paulo vêm para cá justamente, primeiro, para aproveitar dos nossos benefícios fiscais,
aproveitar da nossa logística, que é muito interessante, nem se compara lá com o Porto Santos, por exemplo, e aproveitar isso, esse fio, essa veia de internacionalização que a gente tem. Então aqui a gente importa e exporta muito, porque a gente tem logística e tratamentos tributários diferenciados. Essas TTDs são benefícios, são leis de Benefícios fiscais. Você, para ter um benefício fiscais, um benefício fiscal, você tem que ter uma porção de pré-requisitos. Eu tenho que ter mais de 50 funcionários, eu tenho que faturar X reais, eu tenho que estar em dia com as minhas obrigações federais e estaduais. Então, para você ter um benefício, você é obrigado a pagar. Mas se você paga, você vai pagar menos que todo mundo e vai efetivamente ver o resultado na tua balança aí. Por isso que todo mundo, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes indústrias estão aqui. Essa complexidade toda, a gente começou falando de crime, já estamos falando de benefício. Eu queria chegar naquele assunto, naquelas curiosidades que a gente já conversou. Essas manhas, essas malícias, esses jogos, não sei como é que eu posso falar, esse enquadramento, talvez seja a melhor palavra, que faz o sonho de valsa, que faz o crocs, tudo isso é para pagar menos É aquela imposto. coisa, elisão ou evasão? Evasão é crime. Elisão, diz a Receita Federal, que é uma coisa amoral. Aliás, é imoral, mas é legal. A gente não vê nada de imoral ali. A gente vê que é sobrevivência no Brasil. É planejar tributariamente. Vou citar o sonho de valsa, todo mundo já viu, que ele não é mais bombom, agora ele é waffle, para reduzir o IPI. Tem uma muito legal, que é a garrafa de café. Se você importa uma garrafa de café, você tem uma tributação máxima. Por quê? Porque você tem que equiparar a indústria nacional. Então, para efeitos de guarnecer a nossa soberania da indústria, que é tudo mentira, né? Que a gente já sabe que vem tudo da China e monta aqui. Então, os impostos de importação são altíssimos. Só que se você trouxer essa garrafa desmontada, não tem imposto. Caramba! Se você trouxer ela por partes, não tem imposto. Não é? Aí, qual que é a diferença de trazer? São essas as grandes diferenças. Então, tem X questões. O queijo, por exemplo. Quanto mais duro o queijo, mais imposto ele tem. E a grande discussão o queijo saiu com 40% de umidade lá da Itália. Chegou aqui com 38%. Ele perdeu 2% de água, vamos dizer assim. Muda a tributação. Caramba. Tudo muda muito rápido, né? Então, é por isso que tem que estar bem planejado, bem estruturado, para lutar aí nesse universo tributário no Brasil. Tiago, essa loucura toda... isso acontece só no Brasil? É aquele papo assim, meu Deus, é só no Brasil que isso acontece? Ou não? Isso é uma coisa comum no mundo que os empresários já estão acostumados? No mundo não é muito comum. No Brasil é muito, muito, muito compliance mesmo. Então a gente gasta mais tempo com... A gente fala obrigações indiretas mesmo. A nossa obrigação é pagar imposto. Cara, mas você tem que fazer SPED fiscal, SPED contribuições, blá, 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 blá. Cara, tu tem que pagar bem o contador, porque ele, coitado, é o patinho feio da história. Ele tem que cumprir uma questão, um monte de responsabilidade fiscal que ele tem. E isso é caro. Isso é sistema, é pessoal, é horas. Então, quanto mais rebuscado é o nosso negócio, é o nosso tributo aqui, mais abre essa brecha para planejamento. No mundo tem, mas não é igual. O que se pratica muito no mundo a gente não fala que são paraísos fiscais. São benefícios fiscais, igual Santa Catarina tem para o Brasil. Existe X questões aí de offshores, companies, trust, no mundo todo, onde você, além de proteção patrimonial, você está com uma proteção internacional, você paga menos impostos. Então, vamos dizer, trazendo do micro para o macro, existe sim. Mas, com certeza, o Brasil, nesse quesito, é o mais complicado. Essas empresas, por exemplo, Crocs, sonho de valsa, esses exemplos que você trouxe aqui, são maneiras legais de se pagar menos imposto. Sim, é isso. Exatamente. E é nisso que isso que os empresários precisam ficar atentos, que tem como pagar menos imposto sem sonegar, sem sair da lei. Exatamente, sem sair da lei. Sem o jeitinho brasileiro. Estando kit com a receita. Paguei, tá aqui. Mas eu não paguei mais sobre o Danoninho. Essa aí eu quase chorei. Sabia que não é mais Danoninho? Não. É Petit Suisse. Ah. Porque é um queijinho pequeno, né? Um queijo suíço, altamente úmido. Úmido. E
por ser petit suíço, altamente úmido e queijo, cesta básica não tem imposto. Enquanto Danoninho, né, aquela marca e etc., pum, 15%. Triste, né? Triste. Você vê, a gente perde até as nossas lembranças de criança. Ô, tá doido? Ah, mexeu com o meu Danoninho. Né? Legal. Então é isso. Pra gente pagar, que eu quero deixar aqui para quem está assistindo a gente, além de toda essa... tentar esclarecer um pouquinho desse universo que é tão complexo, é justamente essa ideia, que tem como... que a gente não precisa sonegar, a gente não precisa embolsar esse dinheiro, a gente não precisa sair, sei lá, né? Andar aí às margens da lei. Tem como fazer o caminho bem bonitinho, com um advogado tributário, com um contador. Como é que funciona? Quem que sabe esses caminhos? O IBGPT, sim. O IBGPT, porque não vamos dizer, não é exclusividade de um profissional. Então, são no mínimo 3 profissionais. Por exemplo, lá no escritório a gente tem contador, economista e advogado. Então, quando a gente cruza essas informações, não só do lado jurídico, ou só do lado contábil, ou só do lado econômico, a gente começa a ver melhores saídas para aquele movimento. Principalmente economicamente. Porque tudo se reflete em grana, faturamento. Né? Onde que a gente vai pagar menos imposto? Qual país a gente paga menos imposto? Qual produto que paga menos imposto? Então, isso a gente estuda. Vou trazer um produto... Hoje de manhã a gente estava com uma empresa do México, que vai trazer um produto que não tem similar no Brasil. Pô, mas Thiago, a carga no Brasil é muito alta. Tá. Calma. Se não tem similar no Brasil, a tua importação é isentada. Você não paga imposto você não paga IPI. Mas tem que comprovar que não tem similar no Brasil. Uhum. Se comprovar, beleza. A gente cria até um novo código para ele, um novo NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. A gente vai criar uma nomenclatura, agora tem no Brasil, e é esse aqui o CNAE dele. Então, tudo isso é embasado por algum tipo de assessoria, planejamento tributário. E esse serviço é caro, Thiago? Muito barato. Porque isso quando você fala, a sensação que me dá é que é só para empresa muito grande... enfim, não é para eu que tenho a minha agência, para quem não sabe, né, para nossa audiência aqui, eu que tenho uma agência de comunicação. Isso é para os pequenos também? É para o pequeno. O grande já está assessorado. É para o pequeno e para o médio. Só que o empresário, ele acha que é caro. Mas em questão de dias ou meses, acaba se pagando e o lucro é contábil. Eu sempre falo que o lucro é contábil. A gente tem uma empresa que trabalha que tem 38 contadores dentro dessa empresa. 38 contadores. Eles têm mais contadores do que comercial dentro da empresa. Por quê? Porque ele entendeu que o lucro é contábil. É nessas brechas que a lei dá. Legalmente. Legalmente. Fazendo planejamento. Estruturando toda essa operação. Legal. Thiago, quero te agradecer. Peraí. Antes da gente terminar, Vlad, não me apavora. Antes que eu falo, o Vlad me apavora. Quando era a Jane, ele já até jogou um chicote aqui. Eu ainda não cheguei lá, mas vamos lá. Thiago trouxe pra gente aqui a revista Desbravando Tributarês, que traz aqui várias informações. Deixa eu mostrar aqui pra nossa audiência, que eu tô olhando pra baixo, né? Desculpa aí, pessoal. Aqui, nossa revistinha. Thiago, fala um pouco dessa revista pra nossa audiência aí. Essa é uma revista que a gente traz aqui muita informação, muitos fatos curiosos e sempre desmistificando o tributo. Então, a gente tem aquele medo da receita e etc. A gente brinca que lá no IBGPT, o nosso leão é vegano. Ele não come mais ninguém, ele toma kombucha, sal do sol, gratidão, gratiluz. Por quê? Porque a gente entendeu que o leão não é um bicho papão. É só você dar o que ele tem que comer. Ele come 20 quilos, ele come 15 quilos, mas com 5 ele vive. Então, é isso que a gente fala. Paga imposto, mas paga direito. Não paga mais e nem a menos. Muito bom. Com planejamento. Grande. Muito obrigada, Thiago, pela tua presença aqui, por todo o conhecimento que você trouxe aqui, disponibilizou para a nossa audiência. Obrigado, Mel. Até a próxima. Até. Queridos, muito obrigada mais uma vez pela audiência e até a próxima quarta. A Intisicada com Melissa Bergonzi. Oferecimento. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado.